Esse vídeo aqui é diretamente do meu quarto de hostel, porque eu quero falar como que é a experiência de dormir em albergue sem sofrer, sem, sabe, ter aquela loucura toda. Depende muito da outra pessoa também, né, que está contigo, mas eu vou te ensinar a driblar, ou pelo menos como eu faço, né, para contornar essas situações e mesmo assim estar feliz, né, me hospedando em hostel. Já fiquei em vários hostels, albergues ao redor do mundo, em diferentes cidades. Gosto também de hotel, mas algumas experiências valem sim a pena a gente passar aqui dentro de um quarto de hostel. E esse aqui valeu muito a pena, então esperei até o último momento para passar essas dicas para vocês. Vem comigo, deixa o seu like nesse vídeo, mande para os amigos, porque é de todo mundo e ficar em hostel é uma opção que vale a pena também. Então, gente, eu sou a Gabi Furst, eu estou aqui dentro do meu quarto de hostel em Polônia. Eu gostei muito da estrutura, já vi em outros lugares, então por isso eu resolvi gravar aqui. Tô sozinho, então tô podendo conversar bem, né, falar tudo, e vou deixar a primeira dica, que é, na hora de escolher o hostel, se você está olhando na internet, veja a quantidade de avaliações. Esse aqui, por exemplo, tinha acho que 4.000 avaliações, e estava com uma nota 9, né? Ou seja, muito próxima de 10, ou seja, porque era muito bom. Veja a localização, se é perto dos pontos turísticos que você quer visitar ou perto de onde você precisa ficar, né? Não adianta pegar um hostel que tem a opção... Por que o hostel, né? Aí vem a resposta. O hostel ele tem um custo, vamos supor, se um hotel está entre 70 e 60 euros, o hostel vai custar 15, 20 euros à noite, né? Muitas vezes com café da manhã ou sem café da manhã. Aqui no caso eu peguei sem café da manhã, porque como eu saio à noite, né, eu gosto de sentir a cidade de dia e à noite, eu acabo às vezes perdendo o café da manhã no dia seguinte, eu tenho que correr para tomar um café ali dentro daquele horário. Então isso aqui eles não oferecem pagar uma taxa extra, mas eu acabei não pagando porque realmente eu tomei café na rua e eu já tinha coisinhas minhas. A primeira opção é a escolha. Escolher bem, ver as avaliações, ver se alguém indica. Se não tiver nenhuma dessas opções, pegue algo que está mais centralizado e veja as fotos, né? Tente experimentar um pouco por meio das fotos, como que é. Claro que as fotos sempre às vezes são maravilhosas, mas tente sentir. Então, esse aqui ele já foi aprovado dessa forma, porque as fotos estavam ótimas, as avaliações também, a localização perfeita, bem no centro de Varsóvia. O atendimento quando eu cheguei foi muito bom. Se o atendimento for ruim, releve, pague e tal, vai para o seu quarto. Se você tem problema com essa questão de pessoas dormindo, fazendo barulho, use tampões de ouvido. Eu não tenho. Se eu acordo, por exemplo, no primeiro dia, eu fiquei 3 noites aqui, então no primeiro dia alguém abriu a porta e a porta que ela fecha automaticamente, faz aquele barulho. Então eu acordei, acho que era 8 horas, eu queria acordar na verdade umas 10. Então foi bem difícil. Alguém tá chamando aqui, só um minutinho. Hi, gente, ela foi muito gentil. Ela é da Ucrânia e tá trabalhando aqui, maravilhoso. Muito bom, very good. I love you very much. Yeah, that's the stuff, very good. Português. Tô falando em português. Tchau, tchau. Então, olha, muito lindo, tudo decoradinho, florzinhas, são detalhes que contam, né? Ó. Voltando ao assunto, aqui era a mocinha falando que já tinha dado meu horário, mas na verdade ela queria saber sobre o outro hóspede que saiu com um cartãozinho. A gente recebe um cartão que dá acesso às portas que chegam ao meu quarto, né? O bom desse hostel é que ele tem também uma entrada para cada andar separado, ou seja, um andar não entra no outro andar, então tem mais privacidade ainda. Vamos supor, se eu perdi um anel, né? Vão ser aquelas pessoas que estão no andar ali, que estão meio que incumbidas de achar o meu anel, né? Mas o que eu tento fazer é não sair com objetos de valor, não tem nada de valor que eu trouxe, assim, tudo que é de valor tá comigo. Eu tento também não deixar as coisas assim muito espalhadas e tal, tudo ajeitadinho. Tem essas caixas, né, debaixo da cama que são muito boas, que ajudam muito a guardar, pode trancar. Eu, no caso, eu nem tranquei, eu não trouxe cadeado, tenho cadeado em casa, mas sempre esqueço de trazer. Mas eu nem tranquei porque realmente o que tinha era roupa, minha mochila, então assim, se acontecesse alguma coisa, alguém pegasse por engano, ou sei lá, não tinha problema, porque realmente
não tinha nada assim de valor, computador, algo caro, roupa assim extraordinariamente. Então, gente, aqui tem 2 exemplos, porque aqui é uma cama sem usar e aqui as camas já usadas, né? Essa que eu dormi, então tem toda uma estrutura. Eu coloquei as minhas coisas aqui, ó. Então você pode colocar tudo aqui dentro e ainda tem um lugar para trancar, ó. Ali no caso. Então aqui e também do outro lado, mesma coisa. A cortininha, se alguém quiser dormir mais tranquilo. Tem tomada, olha, bem do lado da cama com um apagador e fica bem escurinho, ó. Ó, tem um lugar com tomadas, apagador, luz. Ainda tem um espaço aqui que é muito bom, na verdade, que você pode deixar uma garrafa de água, às vezes um celular, carteira, se você quiser, e dormir aqui tranquilamente, né? Eu dormi muito bem. Ó, a luz ela fica bem mais forte, né? Então, é desse jeito. Essas dicas agora são mais assim de como reagir com a outra pessoa, né? Porque o hostel, o albergue, como a forma que vocês queiram falar, depende muito da outra pessoa. Bem, às vezes a diferença de preço é muito pequena entre 8 pessoas, um quarto para 8 camas, para 6 camas e 4. Então dessa vez eu queria ficar em 6 camas, um quarto com 6 camas, porque eu tô viajando sozinha e é legal que você tenha um contato com alguém, acaba conversando, um ajuda o outro, etc e tal. Só que aí a diferença era muito pequena, eram acho que 3 euros de diferença para ir para um quarto de 4 quartos, de 4 camas, e tava vazio, então eu fiquei praticamente sozinha, só uma noite que veio o Piotr, que ele é polonês, de uma cidade aqui do interior, do sul da Polônia, ele veio passar uma noite só. Foi muito engraçado porque ele chegou e falou: meu Deus, você está em Varsóvia, por que você não está saindo à noite? Mas eu já tinha saído na noite anterior, estava cansado, então quis ficar em casa, e aí ele voltou. Já assim, depois da festa, meio sem saber o que fazer, ele voltou umas 4 da manhã, porque eu olhei no relógio, umas 4, 5 horas, e ele caiu da cama na hora que ele estava chegando. Então ele caiu, mas aí ele levantou, não se machucou e tal, já foi subindo, e dormiu e saiu, foi embora. Então assim, ele roncava, né? Então, né, não vou dar né, a identidade dele total, porque... Então tem esse problema, ele roncava e tal, mas eu não tenho muito problema com isso, mas é bom talvez ter um tampão de ouvido, porque aí você vê esses barulhos com menos intensidade, igual foi o caso de eu ter acordado também 9h30 da manhã, tava contando a história e parei, aliás, 8 horas da manhã, muito mais cedo, eu queria acordar 9h30, e aí então eu acordei e não pude dormir de novo, e depois só que eu fui pegar no sono. Então esse tampão, ele é bom, mas essa cortina ela já dá muita privacidade e a limpeza e tudo mais. Agora, algo que também é a ver com a comunidade, né, o que depende muito do outro, é o banheiro. Toda vez que usar, limpar, dar descarga, se tiver sujo, fala não tenha vergonha, fala com a recepção, o banheiro tá bem sujo, tem alguém que pode limpar, porque algumas coisas cabem a nós, né? Como o vaso sanitário, a pia, os nossos objetos, mas outras, assim, que são muito sujas, talvez, não. Aqui, no caso, é bem limpinho, tudo muito organizado, o chuveiro também. Todos têm que trazer todos os materiais, né? Sabonete, shampoo, toalha, tudo isso eles oferecem aqui e é pago extra. Eu, no caso, esqueci a toalha, que geralmente eu sempre coloco a toalha, fiz o vídeo, né? Vou até deixar aqui a descrição, que eu sempre coloco uma toalha dentro, mas dessa vez eu esqueci. Então tem áreas também incomuns além do banheiro, que são geralmente cozinha, que é um lugar que tem para preparar, que a cozinha ela é bem especial, toda equipada, geralmente tem gratuitamente chá e café para tomar, e pode pegar água também. Então tem às vezes uma geladeira, tem toda essa estrutura. Tem uma área também que a gente pode ficar junto, conversar, sentar no sofá. Aqui é muito bem organizado, porque tem até inclusive tomadas para carregar o celular enquanto está sentado. Então tá tudo pensado, assim, muito, muito legal mesmo. E então acho que é ter esse respeito assim em relação ao banheiro. Não utilizar o banheiro às vezes nesse horário que é mais movimentado, entre 9, 10, 11 horas, o horário de check-out, todo mundo quer tomar banho e quer sair.
Então, assim, eu tive a sorte de que não tem muita gente, eu tô num andar que é só de 4 quartos e está vazio praticamente, então isso é muito bom. Mas quando tá cheio, tem que tomar banho talvez à noite, ou então esperar, tomar à tarde. Corra desses momentos, sabe? Aí se você precisa, quer tomar de manhã, então tome mais cedo, não tome nesse horário. Tome então 8, 7 horas da manhã. Evite os horários de pico, fuja. Talvez a última dica que eu deixaria é se envolva com as pessoas, claro, se você quiser, tiver interesse de conversar, perguntar alguma coisa, assim, você quer conhecer algum lugar específico da cidade, o que te trouxe até aqui, tudo, né? As pessoas me perguntaram também o que eu estava fazendo aqui. Então, eu acho que isso tudo vale a pena, sabe? Às vezes compartilhar. E se você não quiser, tem como também, né? Fecha a cortininha da cama, fica ali no seu paraíso e pronto. Eu acho que a experiência do hostel vale muito. Ela é, de uma certa forma, ecológica, dependendo da forma como você utiliza a água, o lixo, os objetos, né? Então, acho que vale muito a pena. Eu já fiquei muito em hostel. E claro, não sei se eu falei tudo, se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou comentar, vou responder. Acho que vale muito a pena. Eu já fiz amizades em hostel, eu tenho até hoje e acho que vou voltar com certeza. Já tive experiências ruins também, mas acho que isso aí vale um outro vídeo que eu quero até compartilhar com vocês. Uma delas eu peguei percevejo de cama. Isso merece um vídeo, mas é um outro assunto. Então, gente, eu vou ficando por aqui, porque afinal de contas já tá chegando a hora da minha partida. Foi muito bom Varsóvia, foi muito bom também a experiência nesse hostel com o meu companheiro de quarto, que ficou também só uma noite, foi bem rapidinho. Mas eu acho que o que conta também é como a gente reage aos improvisos, né? Não teve improvisos, foi um hostel muito bem equipado. Eu acho que, mais uma vez, aquela frase que eu sempre falo, não tem segredo, é realmente seguir a intuição. Te espero no próximo vídeo, beijos da Gabi Furst, e esse é o meu canal de todo mundo. Se inscreva!